Vamos falar sobre marcações de livros? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, meu nome é Felícia Barbosa, eu acho que você já me conhece. Eu sou a idealizadora desse canal, Um Livro Me Ensinou. Também estou lá na rede social, no Instagram e no TikTok. E vou deixar os links aqui embaixo se você preferir também me acompanhar por lá. Bom, um pouquinho diferente dos vídeos que venho fazendo aqui no canal, eu resolvi falar sobre como marco meus livros. Eu sou essa pessoa que marca os livros hoje. A Felícia do passado não marcava livros, até que um dia eu precisei procurar uma citação, algo que tinha gostado muito num livro que tinha lido e perdi muito tempo. Tempo pra caramba, na verdade, e não consegui ver aquilo que eu queria no momento. Então, eu refiz meus pensamentos, refiz algumas regras que tinha colocado na minha cabeça de que os livros precisariam ter marcações. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu sei que existe uma dicotomia aí, né? Marcar, não marcar, e eu consigo entender bem os dois lados. Tanto aqueles que preferem não marcar, deixar o livro intacto, ou aqueles que sim, já criaram hábito e vem aí marcando, tá? Bom, eu já falei, né, que eu precisei de uma citação e não consegui porque eu não lembrava onde estava especificamente, eu não tinha anotado e eu fazia o quê? Depois disso, eu comecei a ter sempre um caderno ao meu lado na leitura e escrever aquilo que eu gostava na leitura, né? Alguma trecho, alguma coisa eu sempre escrevia naquele caderno, ou um insight eu ia lá e escrevia no caderno. Acontece que ficou infuncional para mim, porque acontecia de eu estar fazendo leituras em locais que eu não estava com caderno, ou que não tive agilidade, ou pude escrever na hora e depois passou de sentido e deu no mesmo. Eu não conseguia mais acompanhar, né? Meio que estava travando a minha leitura, porque eu tinha que estar parando para estar escrevendo e tal, quebrava o ritmo da leitura. Então eu vi que não funcionava. Depois eu comecei a marcar com lápis. Pois é, marcava, e ainda faço isso algumas vezes, tá? Marcava tudo de lápis. E aí, quando eu ia folheando o livro, eu ia percebendo. Agora, aquele lápis bem discreto, né? Porque eu tinha um pavorzinho de riscar. Ainda conservo muito bem meus livros, tenho o maior ciúme, o maior cuidado. Porém, agora eles estão todos assim. Acho que vocês vão conseguir enxergar todos os livros que estou lendo. Eu agora estou sempre utilizando os meus amiguinhos, tá aqui na minha caixa, que são aquelas flags, os post-its, enfim. Sim, eu me tornei uma pessoa que eu mais temia. Estou colecionando, vamos dizer assim, esses post-its, flags, enfim, como você gosta de chamar. Eita, caiu aqui. Esse aqui tá bem descolando mesmo, tá? Então vamos lá. E tem assim, de diversas formas. Tem esse aqui que é... Na verdade eu não gostei, também tá caindo. Eu não gostei muito desse daqui não, tá? Ele tá até meio encalhadinho aqui. Eu até marquei só 2 livros. Um eu já terminei de ler e o outro não. Mas só usei em 2 momentos, estão aqui. Eu tô gostando mais, preferindo mais esses que são mais fininhos, né? Apesar de que a maioria do que a gente encontra, né? A gente encontra ele largo. Então eu pego lá minha guilhotina, que também faz parte desse kitzinho aqui. Eu corto ele no meio e vou fazendo as minhas marcações. Existe regra para você marcar livro? Não existe. Não existe. Essa caixinha sempre fica aqui pertinho de mim, porque sempre eu recorro a ela. Como eu estava falando, existe regra? Não existe.
Você está errada de não querer marcar o texto, marcar o seu livro? Não, não está errada. Você está errada de querer de marcar? Também não está errada. Eu acho que a leitura tem que ser funcional, tem que ser aquilo que é melhor para você, que você possa revisitar aquilo numa releitura. E marcar os livros, para mim, se tornou uma coisa bem funcional, tá? Esse aqui é um exemplo, eu quero mostrar para vocês, eu não sei se vai conseguir pegar. Esse livro aqui é o Pequeno Manual Antirracista, eu já falei muito dele aqui no canal, lá no Instagram também, mas aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que eu utilizava o lápis, não vai dar para ver muito bem o lápis, e tem aqui a marcaçãozinha, e a única coisa que eu estou prezando é os post-its combinar com a capa. Esse aqui também é outro exemplo, ó, tá vendo? Ó, esse daqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tentei combinar com essa cor aqui predominante da capa, apesar de que tem dois post-its aqui, que um é laranja e o outro é um verde mais escuro. E o que é que eu faço para que eu não me perca, né? Eu vá direto ao ponto, principalmente quando se trata de livros assim, que são de teorias, né? Que não é um romance, por exemplo. Eu gosto muito de colocar uma legenda aqui. Tá escritozinho aqui. Vamos lá. Marcações em verde limão, que é a cor predominante. Trechos importantes. Marcações em laranja é uma citação, caso eu precise fazer algum artigo fundamental, uma teoria, tal, algo que precise mais academicamente. Ele tá de laranja. E o verde mais escuro é algo que eu quero investigar mais. Sei lá, de repente é um pano de manga para, nesse caso aqui, né, nesse livro, para fazer um artigo científico, por exemplo, fazer uma investigação mais profunda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês vão ver que está todo riscado aqui de lápis. Né? Esse aqui foi logo mais no começo do ano que eu comecei a fazer isso. Isso é bem recente, tá? Foi esse ano. Eu comecei a marcar com lápis. Então, tem aqui em cima, eu sempre converso com os livros, tá? Aqui em cima, quero ler, né? E marquei de verde, aqui, essa parte exatamente, porque é algo que eu quero investigar mais. E esse aqui, de amarelo limão, como eu intitulei, é algo importante para a compreensão dessa leitura, tá? Esse de um livro não ficção. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz em A Paciente Silenciosa. Esse livro aqui foi o que eu usei, aquelas flags mais compridas, que elas vão até o final, a linha inteira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu pegar essa aqui azulzinha, para ficar mais nítido para vocês, tá vendo? Ela vem de canto a canto do livro. É funcional? Tá? Apesar de que eu acho que eu perdi mais tempo utilizando assim do que o pequenininho mesmo, tá? Enfim, esse aqui também, né? Vocês vão ver que a diferença desse aqui, que foi um dos primeiros que eu comecei a marcar, para este aqui, que foi um dos últimos. Deixa eu virar assim para vocês verem melhor a diferença, tá vendo? Esses aqui eu coloquei eles maiorzinhos também, marquei aqui em cima. Daqui a pouco eu falo sobre ele, tá? E esse aqui sim também eu consegui colocar a legenda aqui atrás, tá? Eu achei um espaço interessante aqui, coloquei cada um uma tirinha e botei o que seria cada um. Por exemplo, o amarelo são coisas interessantes, reflexivas, coisas que são da psicanálise, que é uma área que eu gosto bastante. O de azul são questionamentos, porque o traço da personalidade do narrador aqui, né? Algo que, isso aqui foi algo da personalidade dele, isso aqui justifica aquilo outro, né? Especificamente do personagem aqui. O que está em verde são ironias ou críticas, e o que está em rosa preciso entender mais. Eu li, compreendi aquela passagem na leitura, mas é algo que eu preciso maturar mais um pouco, tá? Ô Flícia, tu faz sempre essa mesma legenda para todos os livros? Não. Na verdade, antes de começar a marcar, eu já coloco lá ou na frente ou atrás
e vou colocando, à medida que eu vou lendo, eu vou entendendo mais ou menos como é a leitura, nesse caso aqui, que é um romance, né? Um romance, um thriller, na verdade. Eu fui meio que patinando no início para procurar achar uma forma que fosse mais funcional para mim, para que eu pudesse entender. Como eu disse, eu sou apaixonada pela psicanálise, sou estudante de psicanálise, então foi algo que fui movido mais pela questão do gosto, né? Ah, isso aqui é o que eu gosto de ler, de pesquisar, enfim. Em relação a livros literários mesmo, eu tenho aqui um exemplo de A Hora da Estrela e também eu tenho um exemplo de A Natureza da Mordida, que este aqui, né, devido à diagramação por esse layout aqui ser azul, não dá muito para perceber, mas tem aqui, tá? Na verdade, o que eu quis fazer nisso aqui foi marcar todo ele de azul, para ficar combinando com essa partezinha aqui colorida. Acontece que não ressaltou, e aí eu resolvi pegar aleatoriamente cores que eu achava que combinaria, não nem combinasse, que destacasse mais quando eu colocasse aqui. E quando eu li esse daqui, os meus mais escuros, né, não tinham chegado ainda. Então eu tive que usar o mais fininho e aquele neon clássico, que é o verde, rosa, laranja. Então não destacou muito não, só quando a gente olha de perto, mas a gente consegue perceber. E eu também não gosto muito de deixar ele muito para fora, eu deixo ele mais justinho possível, tá? Aqui também, A Hora da Estrela, eu não cortei, esse aqui eu quis deixar para ver se eu gostaria, porque eu acho mais bonito, mais fino. Mas eu fiz o teste com esse para ver se eu ia me adaptar, porque menos trabalho, né? Mas aí eu não gostei muito. Eu prefiro mesmo que ele seja mais fininho, tá? Aqui também eu usei a mesma cartela de cores da capa, tá? Por aqui a gente já dá para perceber o verde, o laranja, né? Mas tem um intruso aqui que é um rosa. Aliás, um não, são 3 rosas aqui, porque foi algo que me chamou mais atenção e eu quis destacar mais que os outros, tá? Ainda assim aqui marcado de lápis, tá? Sempre com uma conversinha aqui do lado, tá? Marcando, mesmo que eu tenha marcado aqui, né, do lado, sempre tem um lápis. Mas aí devido a essa última leitura, eu tô repensando nessa questão do lápis. Então, a última leitura que eu fiz foi este daqui. E vocês vão perceber que logo no começo eu estou aqui marcando não sei se dá pra ver, mas eu estou marcando de amarelo não, estou marcando com lápis e marcando também com os flags, tá? Agora, isso aqui também eu não faço mais. É um processo de adaptação, né? A gente vai vendo o que funciona e o que não funciona. Ficaram 3 marcações em 2 páginas, né? Agora eu estou fazendo só uma e as outras eu faço com o lápis, tá? Só que vocês vão perceber o seguinte, que chegou um determinado momento dessa leitura nesse livro, né? Esse livro que foi um marco, que... Eita, um cachorrinho latindo, tá? O cachorro do vizinho, tá? Pronto. A partir do capítulo 15, tá? Aqui, capítulo 15, eu comecei a fazer as marcações, continuei com as marcações, mas agora botando cores, tá? Vejam que tem 2 páginas marcadas e só tem uma flag aqui, tá? Porque justamente se eu vou abrir para ler dessa página, automaticamente eu estou vendo esta aqui. Então não precisa botar 2 marcações, né? Assim evita até de colocar muitas aqui. Então, a partir desse livro, né, eu comecei sim a marcar por cores, tá? Ó, amarelo, laranja, rosa, certo? Eu marco também de azul. Flícia, por que tu tá marcando com essas cores?
porque... E normalmente não coincide com a flagzinha aqui do lado. Porque eu também leio pelo Kindle, e no Kindle são essas cores que estão lá para marcar. Então, para ter uma questão lógica de arrumação, eu estou fazendo assim. Estou preferindo marcar com essas cores, tá? Azul, rosa, laranja e amarelo, tá? Ó, aqui nessa mesma situação eu consigo ver os dois aqui, tá? Flícia, qual é o lápis que tu marca? Eu gosto muito de marcar com lápis em gel. Apesar de ter também as canetinhas aqui, né? Os marcadores. Daquela pontazinha chanfrada. Nem sei dizer aqui. Com estilo hidrocor, certo? Eu só tenho cuidado para não passar para outra página. Porque aqui também tem outro rosinha. Porque interfere, né, na leitura da página seguinte. Então, é isso. Porém, eu tava vendo, eu tive essa ideia de fazer esse vídeo porque me perguntaram lá no Instagram, né? Meus livros são todos marcados quando eu tô postando. Eu tô postando com mais frequência lá nos stories. E chegou pra mim um comentário a respeito. Ó, esse aqui é o Pequeno Príncipe, tá? Vocês estão vendo aqui pela foto, mas, ó, todo marcadinho também. Esse daqui eu utilizei o laranja por conta da fitinha laranja, tá? Mas eu marquei aqui uma opção de azul, certo? Porque foi algo que me chamou mais atenção, tá? Quando ele fala sobre... Quando ele fala sobre a questão da Rosa, né? Porque a Rosa se tornou amiga dele e ela se tornou única no mundo. Eu achei muito bonita, muito marcante. Isso aí eu resolvi trazer a cor azul. E aqui de amarelo também tem duas marcações, que é aquelas duas frases clássicas do Pequeno Príncipe, que é: o essencial é invisível aos olhos e quando você cativa uma pessoa, você é responsável, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que você cativa. Então, as únicas diferenças aqui são essas três, o resto são todos de laranja, por conta da fitinha laranja, tá? Sim, como eu estava falando, eu recebi lá no meu Instagram perguntando, né? Por que, por que não? Como marco os meus livros? Daí que veio essa ideia de fazer esse vídeo aqui, né? Um vídeo mais longo, explicando, mostrando, mas na verdade. E eu pesquisando aqui no YouTube voluntariamente apareceu um vídeo da Paloma. Eu vou deixar o arroba dela aqui também. E ela me deu uma outra dica e eu achei muito pertinente. Que ela, assim como ela antes não... Eu achei a história dela bem parecida com a minha. Mas que ela disse que antes não conseguia marcar os livros, que os livros eram intocáveis. Depois ela começou a marcar a lápis. E ela também utiliza, assim como eu, as coincidências, né? Ela, assim como eu, também gosta de usar as flags e também combinar com a capa. Eu acho que a maioria de vocês vão ser assim. Aliás, eu vou aproveitar esse momento e vou pedir que, se você puder, comenta aqui neste vídeo e diz se você também marca. E se você também consegue combinar as flags com a cor da capa, né? O design, layout, enfim. E ela disse uma coisa interessante no vídeo dela. Eu vou deixar aqui também. Eu vou deixar o arroba e vou deixar o link do vídeo que ela fala sobre isso. Que ela determinou que combina a cor da capa e sempre utiliza o amarelo. Eu achei essa ideia bem interessante, né? Algo que ela quer chamar mais atenção, algo que é pertinente para ela, faz mais sentido, ela deixa sempre em amarelo. É um destaque, a cor da capa, né? Os outros combinando com a cor da capa, e aquilo que tem uma relevância maior tá lá destacado em amarelo. Eu confesso, Paloma, que eu fiquei muito propensa também a seguir esse ritmo de deixar uma cor, talvez não a amarela, né? Eu acho que ela deve ter escolhido a amarela porque
Eu acho que na maioria dessas cartelinhas sempre vem um amarelo, né? E eu acho que o amarelo é o master. A gente marca texto, a gente sempre pensa logo no amarelo. Enfim, talvez eu não vá seguir essa linha do amarelo, né? Para não ser totalmente igual, mas eu gostei muito dessa ideia de ter uma cor em destaque para fazer esse visual. Eu estou muito nessa vibe do visual, porque a gente ganha tempo, né? Agiliza, né? Tanto como eu estou gostando de marcar colorido, também você já bate o olho, você já consegue identificar. Você faz uma legenda que você faça sentido para você, e aí você, quando bate o olho, já vai saber que aquilo ali é uma citação interessante, aquilo ali é algo para você reler e tal, de acordo com as tuas necessidades, tá? Então, é assim que eu estou marcando os meus livros, é assim que eu estou me tornando uma leitora mais ativa, melhor falando. Quando a gente consegue conversar, eu sempre digo isso em sala de aula, quando a gente consegue conversar com o texto, se envolver dentro daquele cenário do que nós estamos lendo, fazer parte daquela situação ali, a gente consegue compreender melhor. E você conversando, eu gosto de imaginar sempre assim, que o escritor, ele queria falar comigo, mas como ele não tem a oportunidade de me conhecer, ele me escreveu e eu agora estou tendo a oportunidade de pegar aquela conversa escrita e poder respondê-lo. Então, essa resposta é o diálogo mesmo entre nós dois, ou nós duas, depende se for mulher. E aí a gente vai trocando ideias, vai dando aqueles insights, vai dando tudo aquilo que a gente ama na leitura, tá? Então, desde 2024, meus livros estão ficando assim, marcadinhos, tá? Eu antes achava isso aqui abominável, mas agora eu tô achando que isso aqui é muito funcional. Isso aqui é muito vida, muito Clarice. É muito mais prático da gente chegar lá e reler, né? De repente você quer relembrar aquela leitura, você só pega só aquelas marcações, vai vendo se trouxe algum aprendizado novo, se você ainda consegue pensar daquela mesma forma, e é isso, tá? Mistério desvendado, porque e como eu marco os meus livros. Eu acredito que seja algo subjetivo, mas se você também quiser deixar como você marca nos seus livros, é só comentar aqui embaixo e eu vou ter o prazer de te responder, de ler teu comentário. E um forte abraço, um cheiro no coração e até o próximo vídeo.